Olá a todos e todas, bom dia, bom início de semana, uma semana tão importante para todos nós, né? Aqueles que já decidiram os seus votos terão a oportunidade de confirmá-los, né, nas urnas. Mas eu quero falar com você que ainda está em dúvida sobre em quem votar, né? Nós temos dois acontecimentos aí muito recentes que devem pautar ou fazer parte das pautas que serão levadas em consideração para a sua decisão do teu voto. A primeira delas é a questão econômica, né? Nós não sabemos com qual intuito o Paulo Guedes deixou escapar antes das eleições uma informação tão importante quanto a que ele divulgou a semana passada, que é a questão de desindexar o salário mínimo e as aposentadorias do índice de inflação. Desindexar, o que significa? O aumento do salário mínimo e o aumento das aposentadorias deixarão de ser baseados na porcentagem da inflação do ano. Então, nós não teremos um ganho real no reajuste de salário mínimo e no reajuste das aposentadorias. Os reajustes serão menores do que a inflação. Então, veja bem, se nós já achamos que eles diminuem, né, o índice da inflação oficial para poderem maquiar a realidade e se aproveitarem desta maquiagem para algumas políticas, né, públicas deles, imaginem que agora nem esse índice maquiado será utilizado para compor, né, o aumento do salário mínimo e das aposentadorias. Então, sobre isso, para não ficar só na minha palavra, né, eu estou trazendo um texto para vocês que está publicado na Rede Brasil Atual. E vocês podem também, através dos sites de busca de vocês, procurarem esta informação, que vocês terão esta informação confirmada. Então, você, trabalhador, né, que tem de alguma forma o teu salário composto por salário mínimo, que recebe reajuste com base no valor do salário mínimo, saiba que se nós já estamos nos sentindo pobres, com o nosso poder de compra diminuído, a partir de 2023, se este governo que aí está permanecer, a coisa ficará muito pior, né? Então, lá num texto do Rede Brasil Atual, vocês vão encontrar uma manchete assim: saiba o que significa desindexar a inflação para diminuir salários e aposentadorias. E aí vem escrito pela Roseli Rocha. O ministro Paulo Guedes quer deixar a inflação para reduzir o valor do salário mínimo pago a trabalhadores e aposentados. Isso favorece bancos
e arruína a economia do país, diz Márcio Pochmann, não sei como ler o nome dele, né? Gente, se nós pararmos para pensar que quem movimenta a economia do país é o salário do trabalhador, olha o que esta equipe do governo federal vai fazer com o Brasil. Eles vão acabar com a economia brasileira, porque quem mais movimenta a economia, que compra, que gasta, é o povo trabalhador, que está sempre precisando de tudo, né? Rico precisa de pouca coisa, vai gastar o dinheiro dele em restaurante caro, em viagens fora do Brasil, para fazer compra em Miami, né? Em outros países. Mas quem gasta o seu dinheiro de verdade no Brasil é o trabalhador. E se o trabalhador empobrecer, a nossa economia vai parar de crescer, porque não vai ter trabalhador comprando no nosso mercado, né? E aí se torna um ciclo vicioso negativo. Você perde o teu poder de compra, você compra menos, as indústrias vendem menos, o comércio vende menos, e aí o que começa a acontecer? Corte de empregos, né? Porque a indústria que está vendendo menos não vai precisar continuar fabricando tanto. E ela também vai sofrer com a perda, né, de dinheiro por não estar vendendo muito. Então, ela não vai pensar duas vezes em cortar empregos, né? E aí aumenta o número de desempregados. E isso vai acontecer também no mercado, né? O mercado não está vendendo tantos produtos, né? O comércio não está vendendo tantos produtos. Para que eu tenho, então, 20 caixas no meu mercado? Eu corto uma porcentagem dos caixas, porque nem estão sendo utilizados, e economizo por outro lado. Então, esta questão de mexer no nosso salário mínimo, nas aposentadorias, e nós sabemos que tem muitas famílias que estão sendo bancadas pela aposentadoria dos seus pais, dos seus avós, porque a família está desempregada. Então, imagina, né, você desempregado e o sustentáculo, vamos dizer assim, da tua família, que é o aposentado, também perdendo poder de compra, né? Estudos que estão sendo divulgados agora de manhã disseram que o impacto é de 80 milhões de brasileiros. Então, essa desindexação, né, da inflação para calcular o salário mínimo e a aposentadoria vai atingir 80 milhões de brasileiros. Nosso país tem 215 milhões. Você já está conseguindo aí fazer algum cálculo de como isso vai impactar na nossa economia? Isto vai, né, assim, naquela queda de dominós, né, vai acabar chegando também no governo federal, na arrecadação de impostos, e isto vai significar menos recursos para os serviços públicos, né? Então, nós já sabemos que o ano que vem a gente não pode contar muito
com farmácia popular. Vou até pedir para você tomar um copinho de água com açúcar aí agora, porque você não pode ser mais um doente de pressão alta, por exemplo. Né? Se você se tornar mais um paciente que necessita de um remédio tão simples, que é o que controla a pressão alta, não vai ter no ano que vem, porque o dinheiro destinado para esses remédios que são de uso contínuo foram diminuídos drasticamente para a farmácia popular para a partir de 2023, né? Além de impactar 80 milhões de brasileiros, ou seja, quase a metade da população, porque nós temos em torno de 215 milhões de habitantes no Brasil, essa desindexação já foi tentada no passado, mas não deu certo. Né? Eles fracassaram. Sabe quem que tentou desindexar o salário mínimo da inflação? A ditadura militar. Procure aí no seu site de busca que você vai ver isso, né? Então tá lá no texto da Roseli Rocha. A bomba que o governo de Jair Bolsonaro prepara para 2023 revoltou a população e a expressão "não mexa no meu salário" foi para entre os temas mais comentados no Twitter nesta quinta-feira, dia 19. A revolta foi com a revelação do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que se Bolsonaro for reeleito, já tem pronto um plano de desindexação da economia. Esse plano inclui reduzir praticamente a zero os reajustes de salários, aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, entre outros direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Para tentar diminuir o desgaste eleitoral, o ministro tentou enrolar os brasileiros com o chamado economês, palavras pouco conhecidas, desconhecidas da maioria da população, que está muito ligado no que esse governo apresenta para nós como propostas, porque eles se valem da desinformação da maior parte da população, né, que é trabalhadora, para enganá-los e conseguir implantar o que eles querem, dizendo que vai ser bom para todo mundo, né? É aquela coisa do trabalhador e da trabalhadora que está indo no supermercado, está comprando cada vez menos com o seu salário, mas ainda diz que está melhor do que era no passado, né? Coisa que a gente não consegue entender. Aproveitando para falar do estado de São Paulo, o Haddad já tinha prometido, antes dessa notícia bomba do Guedes, que ele iria dar um aumento real no salário mínimo do estado de São Paulo, porque vocês sabem que os governadores têm liberdade de decidir se o salário mínimo do estado dele vai ser maior do que o que indica o governo federal ou não. Por isso que se chama salário mínimo. O governo federal decide, olha, ninguém pode pagar menos do que isso.
Então, existem pouquíssimos estados no Brasil, mas existem, em que os governadores estabeleceram um valor um pouquinho acima do valor mínimo do salário mínimo, né? E São Paulo é um deles. E o Haddad já estava prometendo, antes do Guedes falar desta bomba, que ele iria dar um aumento real no salário mínimo paulista. Então, você, paulista, preste muita atenção em quem você vai votar para governador do estado de São Paulo, porque se você for votar no candidato do inominável, ele não vai dar reajuste de salário mínimo como o Haddad. Ele vai seguir a política do governo federal. Então, prestem bem atenção. Para o dia 30, ainda temos 6 dias. Você pode avaliar direitinho, fazer as tuas pesquisas e decidir o teu voto de forma mais acertada. Porque o que esse texto que eu falei para vocês, né, que está no Rede Brasil atual, ele vem e fala assim para a gente. A previsão é que esta decisão do governo federal prejudique 80 milhões de pessoas, divididas em 45 milhões pela corrosão do valor real de benefícios sociais, e outros 35 que recebem o salário mínimo, de acordo com o economista Eduardo Fagnani, em entrevista à Carta Capital. Ao analisar a proposta, o professor e economista da Unicamp lembra que o Brasil tem um dos pisos salariais mais baixos do mundo, né? Durante os governos do PT, incluindo a Dilma e o Lula, nós tivemos um aumento de 76% do valor do salário mínimo. Nestes 4 anos de governo do presidente que aí está, nós não tivemos nenhum ganho real no salário mínimo. 0% de valor real no salário mínimo, né? E ele ainda está prevendo que a partir de 2023 a coisa vai ficar pior ainda, né? Como o governo tem de pagar pensões e benefícios de acordo com o salário mínimo, ele tenta agora diminuir seus gastos às custas dos trabalhadores e idosos. Por que ele tem que diminuir os gastos com os benefícios para os mais pobres? Para ele poder continuar pagando o orçamento secreto para os nossos parlamentares lá no Congresso, para que eles continuem aprovando as barbaridades que beneficiam apenas 1% da população, que é a porcentagem dos mais ricos no Brasil. Por isso que a gente está dizendo que esta medida de desindexar o salário mínimo só vai agradar aos bancos, né? E não ao trabalhador e trabalhadora. O que é preciso fazer é uma reforma tributária, com os ricos pagando mais, reduzir as isenções fiscais, que são muitas, aumentando a receita, e não reduzir os gastos
seletivamente nos segmentos mais pobres do país. Né? Gente, ele vai prejudicar a maioria da população brasileira trabalhadora para beneficiar os mais ricos. É isso que você quer para o nosso país? E além, né, desta questão econômica, nós temos visto no país a violência crescer de forma assustadora. Eu sou petista afiliada desde que entrei na universidade e hoje eu não tenho coragem de sair nas ruas de camiseta vermelha. Não tenho. Então, cadê a nossa liberdade? Né? A gente vê essa violência crescendo, a gente não pode se render a esta violência, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ocupar as ruas, mas a gente tem que garantir também a nossa segurança, né, que não está sendo respeitada neste governo federal que aí está. E preparem-se, porque esta semana promete, hein? Vocês viram, né, ontem o que aconteceu com o ex-deputado Roberto Jefferson, né? Numa rara, mundialmente falando, numa rara cena de violência. A mídia internacional está repercutindo essa história da forma mais assim assustadora e aterrorizada com o que se presenciou ontem no Brasil, né? Então tá lá, você pode procurar no UOL. A imprensa internacional repercute na manhã de hoje a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, que é assim, ó, com Bolsonaro. Ele tentou, né, desvincular a imagem do Roberto Jefferson da imagem dele, mas tem um monte de fotos dele com o Roberto Jefferson circulando aí na mídia e a gente não pode esquecer a prova mais recente, que foi o debate na Globo, onde Bolsonaro e o padre Fake, que foi um representante que colocaram no lugar do Roberto Jefferson, porque ele está inelegível, né? Fez dobradinha com o Bolsonaro durante todo o debate. O padre Fake, que representa, sim, o Roberto Jefferson, foi para o debate na Globo para levantar o Bolsonaro. E isso qualquer um percebeu, tanto é que após o debate, né, o assunto mais comentado, acho que durante a semana toda, foi o padre Fake, né? Então, dizer que não é amigo de Roberto Jefferson é uma grande mentira, mas isso a gente já sabe que faz parte, né, do pai da mentira. Ele faz as coisas, tem um monte de vídeos e fotos registrando o que ele faz, depois ele vai para as redes e fala: eu nunca fiz isso, eu nem nunca falei disso, né? Acreditando que a gente é idiota e que vai acreditar nas fake news dele. E aí a gente sai denunciando essas fakes dele, essas mentiras. Então fica esta semana, né, um trabalho para todos que querem a democracia, não querem uma ditadura de volta, pensarem na questão do salário mínimo, da aposentadoria, dos benefícios sociais e na questão da violência crescente aqui no Brasil,
né? E vale destacar que a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson aconteceu porque ele estava descumprindo todas as medidas que alguém que está preso em prisão domiciliar tem que cumprir. Foram várias desobediências que ele praticou. Então, o TSE, vendo que ele não respeitava as limitações que todos os presos domiciliares devem ter, mandaram que prendessem de novo, em regime fechado, né, o ex-deputado. E aí ele tenta, né, fazer um espetáculo, deu um tiro que saiu pela culatra, porque repercutiu muito mal até no meio bolsonarista esse uso de violência. Ele utilizou fuzil, ele utilizou granada. Então, meus queridos, né, você que é contra este armamento, tem que pensar direitinho em qual governo você quer. Você quer o governo da barbárie? Porque é este governo que está aí. Vai continuar vendendo armas, munindo a população de ódio e mentiras, e aí a violência estará facilitada letalmente, não só dentro de casa, mas também fora de casa. Vocês viram o caso de Minas Gerais, que o menininho deu um tiro na cabeça com a arma do tio? Então, procurem aí que vocês vão ver vários exemplos de acidentes com armas de fogo depois que o armamento no Brasil multiplicou, né? Então, nós temos que pensar direitinho que Brasil nós queremos para votarmos no dia 30, agora no domingo, né? Então, como eu disse para vocês, os jornais do mundo todo repercutiram essa notícia, né, do Roberto Jefferson. Então, você vai encontrar no jornal francês Le Monde escrito: descreveu a violência de Roberto Jefferson como uma explosão rara de violência que diz muito sobre o estado de tensão que agita o Brasil uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais. O jornal espanhol El País diz o seguinte: afirmou que o episódio provoca uma onda de preocupação na reta final da campanha presidencial no Brasil, a mais polarizada das últimas décadas. Aí vem o jornal Público de Portugal. Lembrou da ligação entre o presidente Bolsonaro e Roberto Jefferson e escreveu que há uma semana do segundo turno das eleições brasileiras, o chefe de Estado tentou distanciar-se ainda mais de Jefferson, afirmando que não tem nenhuma fotografia de ambos. No entanto, as redes sociais encheram-se de fotos em que os dois estão juntos, né? Não se consegue tampar o sol com uma peneira, já diziam os nossos antigos. O jornal Le Figaro, da França, relembrou uma fala do presidente Bolsonaro após a tentativa de descolar sua imagem da de Roberto Jefferson. Jair Bolsonaro criticou as investigações contra o ex-deputado que,
segundo seu parecer, foram feitas sem nenhum respaldo da Constituição e sem a atuação do Ministério Público. Agora tá aí, ó, né? Ele mostrou, o próprio Roberto Jefferson mostrou como Jair Bolsonaro mente, né? E a nossa polícia estava certa. Ele tinha arsenal guardado com ele. E um cara que está em prisão domiciliar não pode ter nenhuma arma que queira um arsenal, tá certo? A agência AFP acrescenta que o presidente insistiu sobre o fato que não existiam vínculos com Jefferson, que em 2020 declarou que Bolsonaro era amigo íntimo seu, né? Então, quem é que tá mentindo? Os jornais The Washington Post e The Guardian repercutiram reportagens das agências AP e Reuters, que descreveram a reação violenta do político e o cerco de 8 horas. Os textos destacam a reação mista dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então eu quero encerrar esse vídeo aqui com vocês agora, pedindo mais uma vez que a nossa militância, né, repercuta essas notícias sem cessar estes 6 dias, fazendo chegar até lá no fim do mundo, né, para que todos saibam a realidade que nós temos que escolher dia 30 nas urnas. E a importância de que quem defende a democracia não falte à votação no dia 30, porque nós tivemos um índice de abstenção muito grande no primeiro turno. Estamos, né, no turno. Mas para que isto aconteça, todos nós temos que nos mobilizar. Como? Através de carona solidária, principalmente, né? Conversando com as pessoas que estão tendenciosas e falando já, anunciando que não estão querendo ir votar no dia 30, porque nós sabemos que aqueles que têm dificuldade de mobilidade e se assustam com mais facilidade são os eleitores do Lula, né? São os trabalhadores e trabalhadoras que têm uma série de obstáculos para chegarem até sua zona eleitoral. Então, se nós queremos um país democrático, nós temos que garantir que a grande maioria de trabalhadores e trabalhadoras tenham condições de chegarem até suas zonas eleitorais e votarem pela liberdade, pela democracia e por uma economia justa e digna dos brasileiros, e não o abandono do trabalhador e da trabalhadora, dos aposentados e dos que recebem benefícios sociais, entregues à pobreza e a um tratamento que levará à morte um número maior de trabalhadores e trabalhadoras e os menos favorecidos economicamente por falta de assistência deste governo federal que aí está e que não pode, em hipótese nenhuma, ser reeleito. Porque se ele for reeleito, não pense você que serão apenas mais 4 anos de poder deles.
eles ficarão décadas no governo e a gente vai morrer de fome e por falta de assistência e políticas públicas voltadas aos mais pobres. Então, façamos uma disseminação pelas redes sociais e pelas ruas também. Quando a gente fala rua, a gente não está falando só de passeata. A gente está falando daquele trabalho que você faz esperando o ônibus, na fila do pão, na fila do mercado, né? Batendo nas portas dos teus vizinhos, dos teus compadres e comadres, para discutirem estas questões, né? Então, o trabalho de rua compreende estas ações também, ok? Temos 6 dias para garantir que a democracia prevaleça, que o ganho real no salário mínimo, nas aposentadorias e nos benefícios sociais prevaleçam e que a violência seja extirpada do nosso território, né? Então, principalmente falando com as mulheres, protejam seus filhos, votem contra o desarmamento. O perigo da arma não é só dentro da sua casa, mas fora da sua casa também. Bala perdida mata. O seu filho, a sua família podem não ter nenhum histórico que os envolva em uma ação violenta, mas bala perdida também mata. Então vamos ficar muito atentos em quem nós vamos votar no próximo domingo. Agradeço a todos que acompanharam e depois eu vou baixar este vídeo lá no canal do YouTube, no programa Passando a Letra, para que vocês possam fazer uso dele, né? Nesta reta final aí, caso vocês queiram, que seja para relembrar o conteúdo e produzir o seu conteúdo ou compartilhá-lo, tá bom? Vamos nos munir de informação verdadeira, que pode ser comprovada em qualquer site da grande mídia que tem credibilidade, ok? Coloquem sempre que puderem a fonte de onde você tirou a informação, para fazermos cair a narrativa bolsonarista. Um grande beijo para todos e que a nossa semana seja uma semana produtiva, virando votos e garantindo a democracia no nosso país. Um grande beijo para todos. Agora é Lula ou a barbárie.